Olá a todos, sejam bem-vindos de volta. Hoje estamos novamente com o professor Michael Hudson, um excelente economista e escritor prolífico, para discutir este acordo comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos, e se isso significa ou não uma maior subordinação da União Europeia. Então, seja bem-vindo de volta ao programa. Obrigado. Isto é Tseudling. Bem, um dos principais objetivos da União Europeia para que ela exista é usar o poder de barganha coletiva dos 27 Estados-membros para negociar acordos comerciais mais favoráveis. E uma das motivações centrais tem sido buscar mais simetria na relação entre os Estados Unidos e a Europa, como dois parceiros iguais e os dois pilares do Ocidente político. Novamente, essas têm sido as ambições, mas elas nunca foram realmente alcançadas. No entanto, no recente acordo entre a UE e os Estados Unidos, vimos que von der Leyen efetivamente capitulou completamente. Ou seja, os Estados Unidos conseguiram tudo e a União Europeia não conseguiu nada. A reunião aconteceu até mesmo no campo de golfe de Trump. Isso também ocorreu pouco tempo depois de o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, ter se referido a Trump como papai. Parecia quase um esforço deliberado para exibir a relação entre senhor e vassalo. De fato, o primeiro-ministro da França chegou a chamar isso de um dia sombrio para a Europa e uma submissão aos Estados Unidos. Van Harel pontivend Norwell, creator and breaks which hängt the sussming course dosmens in ads forward. And the EU. Bem, antes de tudo, o contexto político do acordo. Você disse que foram os Estados-membros que negociaram. Não foram os Estados-membros. Foi uma pessoa, Ursula von der Leyen, chefe da Comissão Europeia. Uma pessoa. E o principal objetivo dela é lutar contra a nova Guerra Fria contra a Rússia. E o New York Times nos Estados Unidos, que é o porta-voz da direita do establishment, dos interesses neoconservadores, resumiu o que estava acontecendo dizendo que, enquanto você e quase todos os outros jornais dizem que sim, foi uma concessão, foi unilateral, o New York Times cita Maroš Šefčovič, se pronunciei o nome dele corretamente, o comissário europeu de comércio, que disse na segunda-feira em Bruxelas, não se trata de comércio. It's not about the trade. It's about geopolitical. Trata-se de volatilidade geopolítica. Em outras palavras, é tudo sobre lutar contra a Rússia. E von der Leyen, da Comissão Europeia, disse que o que isso realmente significa é prender os Estados Unidos e a Europa em uma nova Guerra Fria contra a Rússia. Que tudo isso faz parte, basicamente é o equivalente a lutar até o último ucraniano, exceto que neste caso é a Europa lutando até o último resquício de lucratividade pelo que está fazendo. Você pode encarar isso como a ucranização da Europa. Trump disse à Europa, vocês e a Rússia que lutem, os Estados Unidos não vão pagar por isso. Basicamente, a Europa vai pagar, e vai pagar principalmente comprando bens e produtos americanos. E me desculpe, tive problemas com o microfone. I'm sorry, I had microphone problems. And the problem is that the E o problema é que os países da OPEC subordinaram seus interesses econômicos, os de sua indústria e também os interesses dos eleitores de não se envolverem na guerra da Ucrânia, subordinando tudo isso a uma Comissão Europeia de direita que pode ser vista, na melhor das hipóteses, como um braço da OTAN. E isso realmente é um acordo da OTAN, mais do que um acordo de todos os países europeus. Então, olhando dos Estados Unidos, não sei até que ponto outros países europeus podem tentar bloquear o acordo. Acho que se houver maioria, isso obriga todos eles. Isso é terrível. Mas também há a questão de saber se von der Leyen estava realmente agindo sozinha. Ela fez alguma tentativa de negociar? A Europa tinha toda uma gama de supostas respostas que iria usar caso rejeitassem o acordo de Trump e Trump impusesse a tarifa. Trump's agreement and Trump imposed the tariff, Europe was going to begin subjecting American. A Europa estava prestes a começar a submeter as empresas americanas de internet e outras empresas ao imposto global mínimo. Ia bloquear as exportações dos Estados Unidos para a Europa. E essencialmente reorientar seu comércio em direção à Rússia,
presumivelmente para obter gás da Rússia em vez dos Estados Unidos. Não precisava fazer nada disso, mas simplesmente se rendeu. E a questão é por quê? Acho que, em parte, é apenas a lógica de como os alemães são conhecidos por não negociar. Eu tinha alguns amigos alemães, PhDs, professores, que iam para Marrakech. Eles queriam comprar presentes e algumas roupas no mercado de Marrakech. Toda a ideia dos mercados árabes é muito parecida com a estratégia de Donald Trump. Eles colocam um preço ridiculamente alto para o cliente. Para os árabes nas barracas, isso é um jogo e eles se divertem com o jogo. A maneira como jogam é colocando um preço muito alto apenas para dar ao cliente a oportunidade de pensar em termos de uma ordem de grandeza elevada. E o que acontece então? Eles esperam que o cliente negocie para baixo, mas os alemães não negociaram para baixo de jeito nenhum. Eles não sabiam que o que deveriam fazer era dizer, não, esse preço é ridículo, e então oferecer talvez 1/10 do valor. E aí tentam dizer, bem, temos alternativas. Tem aquele truque de sempre, olha, tem alguém vendendo mais barato, não posso pagar mais do que você. Veja, eles estão ali. Existe toda uma negociação. O que me disseram é que muitas das barracas árabes esperam que os europeus sintam que tiveram uma vitória se conseguirem baixar o preço para metade do valor absurdo que foi pedido. E na realidade, eles estavam preparados para aceitar talvez apenas 20% do que haviam pedido. Mas a ideia é que você precisa dar ao comprador a impressão de que ele realmente conseguiu um bom negócio, que ele conseguiu baixar o preço em relação ao valor pedido. Eles acham que, de alguma forma, conseguiram reduzir o preço para apenas uma fração do valor ostensivo, quando, na verdade, ainda estava muito acima do que o vendedor aceitaria. Bem, basicamente é isso que o Trump faz. Ele estabelece um preço absurdamente alto. Você deve ter notado que alguns dias atrás, no início da semana, Trump disse: estou dando ao presidente Putin 15 dias para um cessar-fogo na Ucrânia, para que os alemães e os franceses possam rearmar a Ucrânia, reforçar suas posições e dar a eles mísseis para atirar contra a Rússia. A Rússia precisa concordar com o meu acordo. Bem, a Rússia simplesmente ignorou tudo isso e, obviamente, não tem intenção de se render ao Trump. Eles estão apenas seguindo seu próprio caminho. Von der Leyen se rendeu. Na verdade, quase não houve, pelo que eu saiba, qualquer tentativa de negociação. E Trump inicialmente falou sobre uma tarifa de 30% sobre produtos europeus. Ele conseguiu reduzir isso para uma tarifa de 15% sobre produtos europeus. E então von der Leyen age como se dissesse, olha, consegui reduzir para metade do preço. Bem, estamos de volta ao mercado árabe do estilo de negociação do Trump. E o fato é que os Estados Unidos conseguiram que a Europa não aplicasse nenhuma tarifa sobre as importações americanas. Chegou a zero. A Europa poderia ter conseguido um acordo muito melhor em qualquer negociação, apenas dizendo, você realmente quer nos forçar para os braços da Rússia? Se vocês realmente estão fechando o mercado americano para nós, que é o que estão ameaçando fazer, com suas tarifas de 30% e todas as exigências especiais, que gastemos 750 bilhões de dólares comprando produtos americanos e realocando nossa indústria para os Estados Unidos ao investir nos Estados Unidos, se o preço disso for nos empurrar para uma depressão, se o preço for aumentar nossos gastos militares de 2% do PIB para 5% do PIB, esse aumento de 3%, todo o crescimento do PIB, será gasto para sustentar os custos militares dos Estados Unidos na luta da Guerra Fria contra a Rússia. A Europa está realmente disposta a sacrificar todo o seu crescimento, que hoje em dia nem chega a 3%. Já está sendo sufocado para talvez 1,1%, com a Alemanha apresentando crescimento negativo e já está sacrificando tudo. A Europa poderia ter dito, bem, o que vocês estão fazendo ao fechar o mercado americano está realmente nos forçando a voltar aos acordos anteriores a 2022.
Quando aconteceu o conflito russo com a Ucrânia em 2022, vamos ter que repensar isso. Simplesmente não podemos nos dar ao luxo de comprar seu gás caro e gás natural liquefeito se também não conseguirmos ganhar dólares para comprar esse gás. Só conseguimos ganhar o suficiente para comprar da Rússia. Bem, nada disso foi colocado em pauta. Eles não chamaram o blefe dele. E isso é o mais impressionante. Trump disse, em vez de negociar minhas tarifas com o mundo todo em uma grande conferência tarifária, através da Organização Mundial do Comércio, vou negociar país por país. Vou tornar tudo bilateral e vamos trabalhar com cada país. Dessa forma, ele satisfaz seu prazer psicológico de brigar com outros países. Ele adora brigar. Para Trump, toda a ideia da presidência é lhe dar a chance de entrar em uma briga após a outra, tentando ser o vencedor todas as vezes. E isso significa fazer com que outros países sejam os perdedores, não alcançar um ganho mútuo. Bem, a Alemanha poderia ter feito isso, mas não é o que von der Leyen quer. Pode ser o que algumas indústrias alemãs querem. Pode ser o que as indústrias francesas querem. Certamente pode ser o que muitos eleitores na Europa querem. Mas von der Leyen queria garantir essa nova Guerra Fria contra a Alemanha. E como eu disse, quando Trump disse, vocês e a Rússia briguem, foi exatamente isso que von der Leyen quis fazer. Então, isso realmente não é um acordo de toda a Europa. Não houve um grupo de industriais europeus ou de políticos europeus, apenas o Parlamento Europeu e a União Europeia. Portanto, essa não é uma decisão democrática, e não é uma decisão tomada com base no interesse econômico próprio ou mesmo no que um processo normal de negociação teria conseguido alcançar. Von der Leyen e os europeus, de modo geral, aceitaram as exigências ridículas de Trump em relação à Europa como se fosse tudo ou nada. Não foi, bem, vamos negociar para reduzir essas exigências e adotar uma postura firme. Vamos realmente delinear qual poderia ser a política alternativa europeia se tivéssemos que seguir sozinhos, sem os Estados Unidos. E se a Europa tivesse que seguir sozinha, sem os Estados Unidos, teria que se reorientar para aquela parte do mundo, Ásia Oriental, Rússia e Ásia Oriental, que está crescendo. Em vez de manter seus vínculos econômicos com... Sim, ela tem o mercado dos Estados, mas o mercado dos Estados está, na verdade, encolhendo. O mercado não está crescendo, exceto para produtos do complexo militar industrial. O mercado consumidor americano está diminuindo, porque os consumidores já estão tão endividados que estão inadimplentes em seus financiamentos de automóveis, em suas hipotecas, em seus empréstimos de cartão de crédito bancário. Esta é a economia a qual a Europa está atrelada pelo destino, e eu acho isso muito autodestrutivo. Mas quando você diz que a UE poderia ter tido alguma influência nessas negociações, ao ameaçar voltar ao mercado russo, caso o mercado americano fosse fechado, eles também poderiam ter ameaçado se aproximar mais do mercado chinês. E, de fato, é isso que muitos países de porte médio estão fazendo atualmente. Eles estão diversificando seus laços econômicos para não concederem tanto poder de negociação ao Estado líder. Agora, isso é frequentemente reconhecido como a oportunidade em um mundo multipolar. Ou seja, os Estados Unidos não são a única opção, então não têm o mesmo poder de barganha. É por isso que os países estão diversificando. E, novamente, a regra fundamental na geoeconomia é que todos os países querem manipular a assimetria da interdependência. Ou seja, você quer que os outros sejam mais dependentes de você, e você diversifica para ser menos dependente dos outros. E é assim que se extrai poder político. Agora, é por isso que diversificar os laços é tão importante, diversificar a conectividade econômica. Mas vemos que os europeus meio que minaram sua própria posição, porque se cortaram da Rússia e cada vez mais da China. E quando os americanos restabelecem as sanções contra o Irã, os europeus seguem junto.
O principal problema é que os europeus parecem se afastar de outros centros de poder. E a suposição tem sido que, se simplesmente priorizarmos os Estados Unidos em tudo, se mostrarmos nossa lealdade ou obediência, então seremos recompensados. Os Estados Unidos então nos verão como um verdadeiro amigo, porque essa é a mentalidade. Não se trata de interesse, mas de amizade. O problema é que quando você se afasta de todos os centros de poder e se liga apenas aos Estados Unidos, você não tem nenhuma carta para jogar. Você não pode negociar. Você não pode dizer que vai recorrer aos russos quando os europeus espumam de raiva toda vez que falam sobre a Rússia. Quero dizer, eles mesmos se diminuíram e pioraram a situação. Acho que, quando você está em guerra, como estamos agora contra a Rússia, você se torna muito dependente das garantias ou dos compromissos de segurança dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, novamente, em termos de geoeconomia, querem converter essa dependência de segurança em lealdades políticas e econômicas. E a América está lucrando com isso agora. Quero dizer, como você disse, e também como confirma o comissário de comércio da UA, isso não é apenas sobre economia. Assinamos acordos comerciais horríveis para que a América permaneça na Europa e, idealmente, continue essa guerra contra a Rússia. Isso também se tornou uma guerra até o último euro. Mas essa ideia de segurança com os Estados Unidos é uma fantasia, Glenn. O presidente Putin já disse que, se a Alemanha enviar seus mísseis para a Ucrânia, mísseis de longo alcance capazes de atingir Moscou, ou ainda mais facilmente, São Petersburgo ou outros territórios russos, a Rússia vai retaliar não apenas contra a Ucrânia, mas porque eles percebem que isso é uma guerra com a Europa. A Ucrânia é apenas um campo de batalha nisso. Nós vamos atacar o país que fornecer os mísseis. Vamos bombardear a Alemanha. E se for um míssil inglês ou britânico, vamos bombardear a Grã-Bretanha. Vamos bombardear a França. Os Estados Unidos não vão entrar em guerra com a Rússia e arriscar uma guerra atômica se a Rússia bombardear a Alemanha. Só faria isso se a Rússia bombardeasse forças dos Estados Unidos ou os próprios Estados Unidos. Eu nem sei o que os Estados Unidos fariam se a Rússia bombardeasse uma base do exército americano na Alemanha. Mas a Rússia, sem usar bombas atômicas, já pode usar seus mísseis para destruir as principais bases militares e fabricantes de armas da Alemanha. Ela pode fazer com a Alemanha o que fez com a Ucrânia. Os Estados Unidos não fariam nada. E acho que o Trump já disse, bem, eles estão por conta própria. Ele se dissociou. Em Washington, há uma frase entre os políticos. Se você quer um amigo em Washington, arranje um cachorro. Bem, diplomacia internacional não se trata de amizade entre nações. Eu sei que a Rússia seguiu essa política. A União Soviética fez isso por muitos anos após a Segunda Guerra Mundial. Quase se arruinou financeiramente construindo a represa de Aswan no Egito. Gastou uma quantia enorme de dinheiro achando que isso compraria amizade, mas não conseguiu controlar o Egito de forma alguma. Achou que estava conquistando amizade com Israel porque tantos judeus russos emigraram para Israel. Isso não ajudou em nada. Nações não têm amigos, têm interesses. Então a ideia de amizade realmente significa, existe um compromisso de tratado militar? Bem, a OTAN não é realmente um tratado que compromete os Estados Unidos a apoiar a Europa se a Europa ou a Alemanha, por conta própria, fornecer mísseis para atacar a Rússia e a Rússia retaliar. Isso não é uma ação defensiva. A Alemanha seria a agressora. É muito importante perceber que Merz na Alemanha e von der Leyen na Comissão Europeia querem que a Alemanha lute especificamente contra a Rússia. E o custo, acho que o presidente Putin já disse, eles tentaram isso na Segunda Guerra Mundial, tentaram isso na Primeira Guerra Mundial. Veja o que aconteceu com eles. Eles realmente querem que isso aconteça de novo? Bem, isso imediatamente levou a imprensa europeia a criar uma manchete absolutamente ridícula.
cover story, and I can't believe that the European E eu não consigo acreditar que os eleitores europeus levem isso a sério. Os neoconservadores pró-guerra na Europa estão dizendo, bem, a Rússia pode nos invadir novamente. Temos que nos defender contra uma invasão russa. Uma invasão da Europa exigiria 20 milhões de homens, dos quais talvez 10 milhões morreriam. Não há nenhuma possibilidade concebível de que o presidente Putin faria isso. Nenhum líder de qualquer país que tenha o apoio de sua população pode travar uma guerra terrestre contra outro país no mundo de hoje. As guerras não são travadas por infantes invadindo. Isso está 75 anos ultrapassado. As guerras são travadas por bombas. É o único tipo de guerra que um país democrático pode bancar, porque nenhum país conseguirá impor um recrutamento militar. A Alemanha está tentando recrutar um exército, mas não é um alistamento obrigatório. Você teria o que aconteceu na Europa, exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. Os estudantes protestaram contra a guerra porque não queriam ser convocados e morrer no Vietnã. Eu não acho que qualquer população europeia aceitaria um alistamento militar para uma guerra completamente desnecessária. Não há razão econômica ou política para atacar a Rússia, exceto pelo fato de que von der Leyen e, francamente, o ressurgente movimento nazista alemão querem dividir a Rússia em conjunto com os Estados Unidos, para fazer com a Rússia o que os neoconservadores dos Estados Unidos fizeram com a União Soviética nos anos 1990. Dividir em partes, privatizar sua indústria e seus recursos naturais, seu gás, seu petróleo, seu níquel, tudo de novo, mas desta vez com uma participação maior da Alemanha, França e Europa do que ocorreu nos anos 1990. Isso é um sonho impossível, e não há nenhuma chance de a Rússia permitir que seja dividida nas partes que o cenário dos Estados lhe entregou à Europa, dizendo, bem, todos nós podemos dividir a Rússia. Como é com a Europa Ocidental conquista a Rússia, como temos tentado fazer desde as Cruzadas, avançando para o leste. A América está apostando nessa última esperança de um confronto militar com a Rússia e, como você acabou de dizer, com a China. O que resumiu toda essa discussão foi quando von der Leyen apareceu e disse, bem, a única coisa, no domingo, na reunião, a última coisa que ela disse, bem, o que decidimos agora é estabilidade e confiabilidade. Bem, isso é uma loucura, porque não há estabilidade em nenhum acordo que o presidente Trump faça. Ele pode mudar os acordos, e faz isso à vontade. Suponha que a Alemanha ou a Europa agora comece a importar mais veículos elétricos chineses e crazes e caros carros chineses, e comece a comercializar com a China. Suponha que até comece a exportar equipamentos de gravação de chips da Holanda. Bem, Trump pode dizer, bem, vocês violaram o acordo, parte do acordo que fizemos. Pode não estar escrito no papel, mas a Rússia, a União Europeia, deveria se juntar à nossa luta não só contra a Rússia, mas a OTAN agora não é mais uma organização atlântica, é uma organização do Pacífico. A grande luta para a Europa vai acontecer no Estreito de Taiwan, entre a China e Taiwan. Bem, por que a Europa teria algum interesse em tentar lutar contra o equivalente a Hong Kong para impedir a simbiose entre Taiwan e China, que vem se desenvolvendo por meio de investimentos mútuos nas últimas décadas? Isso é uma fantasia. Como os eleitores e a mídia europeus poderiam ser convencidos de que, de alguma forma, lutar contra o mercado chinês em rápido crescimento, a tecnologia chinesa e o subpreço chinês, a capacidade de produzir a um custo muito menor do que a economia dos Estados, como eles podem acreditar que a OTAN deveria se envolver em uma luta entre a China e Taiwan, sem falar na Rússia? Isso é algo que não faz sentido algum sob qualquer abordagem materialista. E eu não entendo por quê. Deve haver alguns políticos europeus que conseguiram chegar ao poder sem a bênção e promoção dos Estados Unidos e de suas organizações não governamentais, seus subsídios e seu suborno descarado.
Bem, acho que o que você já está vendo é uma reação nacionalista contra tudo isso. Reaction against all this. If there's a nationalistic reaction, but no elections yet. Se há uma reação nacionalista, mas ainda não houve eleições, estamos em uma espécie de período intermediário entre os governos atuais que estão no poder. Macron na França, será que ele será retirado do cargo? Será que seu partido será derrotado pela direita na próxima eleição? O mesmo acontece na Alemanha. Será que a alternativa para a Alemanha e outros partidos vão assumir o controle? O mesmo acontece na Inglaterra. Estamos em um estado de interregno, onde os governos no poder e a subordinação dos governos nacionais a uma pessoa na União Europeia, von der Leyen, com seu passado nazista, inclinações pró-guerra e desejo de conflito militar com a Rússia, junto com Merz na Alemanha, de alguma forma estão encarregados de comprometer a Europa com uma política que não é do interesse europeu, não é apoiada pela maioria dos eleitores e está levando a uma convulsão política. Então, uma das consequências disso pode realmente ser: será que este é o ponto de ruptura? Será que este acordo com Trump é o fator que finalmente fez a União Europeia, da forma como está estruturada agora, subordinando seus interesses à OTAN, ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos, ao Departamento de Estado dos Estados Unidos e aos neoconservadores pró-guerra, questionar se este é realmente o caminho que os países europeus querem ou estão dispostos a seguir? O que a Europa pode fazer? Me diga você, já que está na Europa, o que a Europa pode fazer para evitar esse destino? Bem, primeiro, deixe-me dizer que essa ideia de que você tem aliados permanentes. Acho que a linguagem faz parte do problema que enfrentamos, porque continuamos nos referindo a aliados e amigos, presumindo que os interesses são idênticos. E acho que uma parte fundamental do problema é que hoje em dia todos os interesses são apresentados como valores, e isso meio que ignora as diferentes prioridades dos Estados. Então, ao subordinar completamente a política externa aos Estados Unidos, presume-se que de alguma forma continuaremos no mesmo campo, que temos os mesmos interesses. Acho que parte disso ainda é um resquício, novamente, desde a Segunda Guerra Mundial, porque no mundo bipolar da Guerra Fria, tudo era ou nós ou eles. Então, os interesses estavam mais alinhados, simplesmente porque havia apenas dois polos. E sob a ordem unipolar, acredito que o objetivo de buscar uma hegemonia coletiva também alinhava os interesses. Mas não acho que os europeus estejam preparados ou entendam o que a distribuição multipolar de poder implica, porque os interesses agora serão muito mais diversos. E os Estados não estarão focados na Europa. Os europeus só podem ter um certo poder de negociação com os Estados Membros se também tiverem alternativas para que não precisem aceitar qualquer coisa que seja colocada na mesa. Isso me lembra o primeiro-ministro britânico, Lord Palmerston, que disse que não temos aliados permanentes. Não temos inimigos permanentes, só temos interesses permanentes. E eu acho que essa é uma verdade que foi ocultada pelos sistemas de alianças que tivemos após a Segunda Guerra Mundial. Mas tudo isso está desmoronando. Acho que os europeus precisam reaprender a falar a linguagem dos interesses e encontrar formas de harmonizá-los, porque isso tem sido simplesmente ignorado. Mas a questão é que, para os europeus agora, é do interesse deles acabar com a guerra na Ucrânia, porque se a guerra terminar, não haverá essa enorme dependência de segurança que os Estados Unidos podem usar para impor acordos comerciais desfavoráveis. Também teríamos, então, a capacidade de diversificar nosso comércio em maior escala. Mas nada disso está sendo feito. Então, se você diz, novamente, que o nosso interesse, o interesse nacional, especialmente para a Alemanha, é aproximar sua economia da Rússia, você não pode dizer isso porque então você é pró-Rússia. Sabe, não é pró-Alemanha, é pró-Rússia. É uma forma muito simplista e propagandística de enxergar o mundo. E acho que os indianos também estão preocupados em seguir por esse caminho, porque agora o Trump vai punir a Índia.
Se a Índia comercializa com o Irã, é punida. Se comercializa com a Rússia, é punida. E claro, o mesmo se aplicará se comercializarem com a China. Então a lógica é, se você não quer ser punido pelos Estados Unidos, tem que se cortar de todos esses outros centros de poder. Mas no fim das contas, eles não serão recompensados por isso. Não, eles vão ter apenas um parceiro, os Estados Unidos. Os estadunidenses vão controlar tudo e podem extrair dos indianos qualquer acordo comercial ou concessão política que quiserem. Assim eles vão se tornar subordinados, como os europeus. É por isso que é importante não cair nessa armadilha, mas parece que os europeus já caíram. É muito decepcionante de ver, porque o ponto de partida nunca é o que é bom para a Alemanha, o que é bom para a França. É sempre, você é pró-Rússia ou contra a Rússia. E não é permitido ser pró-Rússia. Então não há debate, eu acho. Mas como você disse, quando não se busca o interesse nacional, uma grande oposição começa a surgir. E acho que os esforços para marginalizar a oposição só podem durar até certo ponto, antes que a estabilidade política comece a... Bem, esse alinhamento de interesses não tem nada a ver com o tipo de mundo que os Estados Unidos disseram estar introduzindo em 1945. Era para haver uma igualdade entre as nações, e a ideia era que realmente existia uma convergência de interesses entre os Estados Unidos e os outros países. O que Trump disse é exatamente o oposto. Ele afirmou que, em termos de interesses, qualquer negociação que ele fizer com outro país, a América tem que ganhar. Existem vencedores e perdedores. Para Trump, é um jogo de soma zero, e ele diz, vamos ganhar em qualquer acordo. Ele apresenta qualquer acordo que faz, seja com a Inglaterra, com a Europa, com Israel ou com outros países, como um em que a América venceu e saiu como a vencedora. É assim que ele vê a diplomacia, como uma disputa entre quem vai ganhar e quem vai perder. E ele é um valentão. Essas não são as regras que a Europa achava que estava assinando em 1945. E em 1945, essas regras eram muito centradas nos Estados Unidos, no sentido de que a Europa teve que abrir seus mercados para produtos americanos. Ela não podia proteger sua indústria para reconstruí-la. O ensaio geral para os acordos que os Estados Unidos fizeram com a Europa em 1945 foi que a América primeiro foi até a Grã-Bretanha e negociou todo o futuro com os britânicos, através do empréstimo britânico, com o empréstimo do FMI. Os Estados Unidos conseguiram que a Grã-Bretanha concordasse com essa estrutura de comércio e investimento mundial. E uma vez que conseguiram esse controle sobre a Grã-Bretanha, então apresentaram à Europa continental um fato consumado. Disseram, ok, a Grã-Bretanha já fez, essa é a situação. E a Europa aceitou. Bem, avançando para os últimos meses, o primeiro acordo comercial que o presidente Trump fez foi com a Grã-Bretanha. President Trump made was with Britain, and it called for 10% tariff. E foi proposto tarifa de 10% sobre produtos britânicos. Bem, isso foi um choque. Se você voltar e ler a imprensa europeia da época, eles disseram, bem, certamente podemos conseguir um acordo muito melhor do que o que a América fez com a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha sempre cede ao que os Estados Unidos pedem que ela faça. Mas nós somos a Europa. Não precisamos concordar com a mesma coisa que a Inglaterra fez. Mas o que aconteceu é que o acordo que Trump fez com a União Europeia, ou com a Sra. von der Leyen, devo dizer, falando em nome dela, é muito pior do que o acordo que ele fez com a Grã-Bretanha. As tarifas sobre produtos europeus eram de 2,5%. Isso foi multiplicado por 6, um aumento de 600% nas taxas tarifárias. Isso é um salto gigantesco. A quantidade de exportações dos Estados Unidos para a Europa que a Europa concordou investir é 4 vezes maior do que as atuais exportações natural. Ninguém consegue entender, fazendo as contas, como a Europa pode arcar com tantos gastos para importar mais gás natural. Nem sequer existe capacidade portuária suficiente para isso. Como é que ela pode fazer tudo isso? E quanto ao investimento europeu nos Estados Unidos, o que vai acontecer?
A indústria automobilística alemã vai terceirizar sua produção, sair da Alemanha e abrir filiais nos Estados Unidos. Isso não é possível, porque se a Europa continental, o Japão ou qualquer outro país se mudarem para os Estados Unidos, vão estar sujeitos à tarifa americana de 50% sobre alumínio, aço e outros produtos. Isso vai tornar a indústria americana muito cara. Ontem mesmo, os preços do aço já começaram a subir nos Estados Unidos por causa das tarifas sobre o aço. As políticas de Trump tornaram a indústria americana ainda menos competitiva em relação à da Europa, China, Japão e outros países do que já era antes. Portanto, não há justificativa econômica para que empresas individuais digam: ok, vamos sair da Europa, vamos reduzir nossas operações para os Estados Unidos. Se houve algum movimento por parte de montadoras alemãs ou da indústria francesa, foi em direção à China e à Ásia. É lá que está o crescimento. É lá que está a tecnologia. É lá que estão os mercados. É lá que está o aumento dos mercados. Não nos Estados Unidos, onde os mercados tendem a encolher. Simplesmente não faz sentido. E como Trump diz, vamos baixar o valor da taxa de câmbio do dólar americano, reduzindo as taxas de juros que já caíram 12% em relação ao euro. Isso significa que investidores europeus, empresas-mãe europeias que estabeleceram afiliadas nos Estados Unidos, ao medir em euros, viram seu investimento de capital perder 12%. Isso supera em muito qualquer lucro que poderiam ter obtido nos Estados Unidos. E os lucros realmente não estão sendo obtidos aqui por causa das condições da economia americana. Portanto, toda a estrutura prevista pelos acordos europeus, ou rendição, ou capitulação, com os Estados Unidos é economicamente inviável na prática. E você pensaria que isso tornaria todo o conjunto de acordos insustentável na prática política. Por quanto tempo arranjos políticos podem ser mantidos com tanta distorção econômica nesses acordos? Não vejo como isso pode ser. Você pode ver o efeito das mudanças nas regras feitas por Trump pelo que aconteceu no Japão. Algumas semanas atrás, Trump fez um acordo com o Japão, dizendo: ok, vamos dar aos seus exportadores de automóveis pelo menos uma vantagem sobre os exportadores europeus, se não sobre os produtores dos Estados. Vamos impor uma tarifa de 15% sobre produtos japoneses, automóveis, computadores, etc. Mas veja, Europa. Estamos cobrando da Europa 25% ou 30%. Então vocês vão ter uma vantagem sobre os automóveis europeus. E as pessoas não vão comprar Volkswagens, BMWs ou Porsches. Elas vão comprar carros japoneses. Bem, agora, com o acordo que ele acabou de fazer, tarifas de 15% sobre a Europa, o Japão já não tem mais a vantagem que lhe foi prometida há apenas 2 semanas. O que vai acontecer no Japão? Todos esses acordos internacionais, não só entre os Estados Unidos e a Europa, mas também entre os Estados Unidos e outros países com os quais negociou, estão sendo ameaçados por tudo isso. E tudo está em um estado de incerteza. Não há estabilidade alguma. E mesmo assim, isso está sendo vendido pela Sra. Von der Leyen aos europeus como: agora temos estabilidade e confiabilidade, e pelo menos sabemos o tipo de mercado e ambiente em que estamos operando. Bem, ela não faz ideia. Ninguém faz ideia, porque é assim que Trump opera. Então, mais uma vez, estamos vivendo em grande parte no mundo de fantasia. Por quanto tempo o estado atual das coisas pode permanecer sem desmoronar? Fantasy world Mundo de fantasia é a palavra certa para isso. Eu também pensei um pouco sobre essa comparação. Os 5% que os europeus agora vão gastar com os americanos, bem, com armas. Esse é o acordo na OTAN. Isso me lembra da piada soviética. Vocês fingem que trabalham, nós fingimos que pagamos. Porque é uma desonestidade dos dois lados. Para os europeus, eles realmente não vão pagar 5%. Eles não podem. Não têm dinheiro. Alguns podem tentar, mas na maioria das vezes vão apenas maquiar as contas. Sabe?
incluir alguns projetos de infraestrutura ou simplesmente fazer promessas futuras que não vão cumprir. Assim, eles fingem para o Trump que vão aumentar o gasto, e o Trump finge para o público americano que os europeus não estão pagando pela própria segurança. Mas no fim das contas é assim. Se os europeus pagarem pela própria segurança, isso dá aos americanos um motivo para reduzir sua presença na Europa. Enquanto os europeus pensam que, se pagarem mais pela segurança, vão receber como recompensa ou agradecimento dos Estados Unidos que os Estados Unidos continuarão presentes na Europa, eles continuam mentindo uns para os outros e para si mesmos. Mas, no fim das contas, isso está resultando em desfechos e objetivos muito diferentes. Sobre o tema da militarização e seu aumento, parte desse acordo também envolvia investimentos estrangeiros nos Estados Unidos e a promessa de comprar mais armas americanas. Agora, esse objetivo alemão de se tornar a maior potência militar da Europa, um objetivo insano, aliás. Mas parte da ideia não era apenas o poder militar. Eles queriam isso como uma fonte de industrialização, um pouco como foi sob Hitler. Esse armamento seria um componente importante para o desenvolvimento de indústrias-chave. Mas à medida que a Alemanha busca retornar a esse keynesianismo militar, surge a questão: e se as armas forem compradas dos americanos? Isso significa que o sonho de construir instalações poderosas de produção militar na Europa vai sofrer. Bem, você mencionou manipulação de dados, e eu li relatos sobre o que eles vão fazer. Uma forma de manipular os dados é os europeus dizerem, bem, o que é segurança nacional? Sim, concordamos em gastar 5% com segurança nacional. Mas o que é segurança nacional? O aquecimento global certamente é uma questão de segurança nacional. Então, vamos incluir o orçamento do aquecimento global nisso. Mas se a Europa se importa com o aquecimento global, veja o que os Estados Unidos estão fazendo. As ações militares dos Estados-membros contribuem tanto para o aquecimento global que, se o exército dos Estados-membros, as forças armadas dos Estados-membros, fossem os Z9, o maior país do mundo, ainda assim contribuiriam para o aquecimento global. Eles são grandes emissores. Trump tirou os Estados Unidos de todos os acordos sobre aquecimento global e aboliu todas as regulamentações contra a poluição pelas usinas a carvão nos Estados Unidos. Ele é o presidente antiambientalista. Mas em relação ao que é gasto em armamentos militares dos Estados Unidos, eles não funcionam. Existe alguma discussão na imprensa europeia de que a proteção antimísseis americana na Ucrânia não funciona? Os mísseis russos passam direto pela proteção americana. Não funciona. Os mísseis Patriot não protegem a Ucrânia dos ataques russos. Os blogs militares e os relatórios militares, não só da Rússia, mas da própria Ucrânia, dizem que eles estão indefesos com as armas americanas para lutar. A estratégia ainda é baseada em tanques alemães, tanques americanos. Os tanques basicamente foram todos destruídos por drones. E na guerra de hoje, onde a nova arma que foi introduzida são os drones destroem tanques. Tanques não são mais a forma de lutar militarmente. Mas é para isso que os gastos militares deveriam servir. Tanques que não funcionam. Sistemas de defesa antimísseis que não funcionam. Mísseis Patriot que não funcionam. Qual é o sentido de gastar dinheiro em defesa militar que não consegue defender o país? A Europa pode realmente enviar um míssil alemão para a Ucrânia usar contra a Rússia. E quando a Rússia retaliar contra a Alemanha, ela não terá meios de se proteger dos mísseis supersônicos russos que podem atravessar qualquer defesa que a OTAN tenha instalado lá. Portanto, a Europa não está em posição de entrar em confronto com a Rússia. Vai ser como Bambi contra Golias, como dizemos nos Estados Unidos. Vai ser um estouro. Os europeus não entendem isso? Don't the Europeans understand that? Oh, seemingly not. It's if you Aparentemente não. go through the media, Bem, se você analisar a mídia de qualquer jornal alemão, escandinavo, francês ou britânico,
verá que a linguagem foi bastante simplificada e nivelada por baixo. Mas, novamente, acho que é um motivo para haver uma certa crise política. E à medida que os problemas econômicos começam a se acumular, isso vai gerar mais problemas políticos. Porque você só pode viver em um mundo de fantasia por um tempo antes que a realidade o alcance. Mas isso me leva à minha última pergunta. Até que ponto você vê a União Europeia conseguindo se sustentar nesse caminho atual? Quero dizer, isso parece que vai intensificar a desindustrialização. E uma vez que a UE realmente mostrar que não é capaz de entregar benefícios, mas sim se tornar um peso, é preciso perguntar de onde a von der Leyen vai tirar seu poder. Por exemplo, quando os alemães foram à China tentar negociar bons acordos comerciais, a Huawei aparece, e enquanto os alemães queriam garantir esses acordos, os burocratas da UE ficam lá fazendo ameaças e tentando dar lição de moral nos chineses. Então sim, é preciso perguntar, você acha que a UE vai sobreviver a isso? One has to ask, do you think the EU will survive this? I don't see how the European Union, as it's organized now, Não vejo como a União Europeia, do jeito que está organizada agora, pode sobreviver. to NATO. A forma como foi organizada foi para vinculá-la à OTAN, para comprometer-se com a OTAN. E assim, toda a política da União Europeia, e consequentemente a organização econômica, foram todas ditadas pela OTAN. That's really the key. E esse é realmente o ponto-chave, essa subordinação da Europa aos Estados Unidos. Não vejo por quanto tempo a Europa pode subordinar os interesses de suas empresas industriais, sua economia, suas populações aos Estados Unidos, especialmente quando as primeiras bombas começarem a cair na Alemanha, quando a Rússia bombardear as fábricas que estão produzindo os mísseis, ou os tanques, ou outros armamentos alemães. E os Estados Unidos dizem, bem, vocês realmente não deveriam fazer isso. Eles estão realmente irritados com o Sr. Putin por fazer isso. Do that. I'm really angry at Mr. Putin for doing that, but that's it. We're not going to go to war with Russia. Mas é isso. Não vamos entrar em guerra com a Rússia por causa disso. Foi a Alemanha que lançou a bomba, lançou o míssil. Não vejo como a Europa pode sobreviver, especialmente se olharem para outros países. Até o pequeno Canadá enfrentou os Estados Unidos. O México enfrentou os Estados Unidos. O Brasil enfrentou os Estados Unidos. A Europa sucumbiu aos Estados Unidos mais do que qualquer outra parte do mundo. Deve haver alguma cobertura da mídia sobre como outros países conseguiram realinhar seu comércio. O Brasil disse, tudo bem, perdemos o mercado dos Estados Unidos. Vamos nos ajustar. A China se ajustou. Ela não importa mais soja dos Estados Unidos. It no longer imports soybeans from the United States. It no longer, it's drastically cut its trade with the United States. Reduziu drasticamente seu comércio com os Estados Unidos e está negociando com outros países. O mesmo acontece com o Brasil. O México decidiu, tudo bem, não podemos mais exportar e negociar com os Estados Unidos. Estamos reorientando nossa economia para a China. A China está investindo na construção de novos portos no México. Portanto, para começarmos a restabelecer esses laços, não existe mais a doutrina Monroe nos conectando e subordinando aos Estados Unidos. O mesmo ocorre no Canadá. Então, deve haver alguma cobertura da mídia na Europa sobre como outros países estão lidando com a intimidação de Trump e percebendo que não precisa ser do jeito que von der Leyen descreveu. Bem, amanhã, em 1º de agosto, deve sair a versão escrita das reuniões. Supposed to be the written version of the meetings, and so far every negotiation. Até agora, em todas as negociações que Trump fez com outros países, a versão dos documentos dos Estados Unidos é muito diferente da versão que seus contrapontos redigiram. Parece haver um mal-entendido, ou então, o que Trump prometeu verbalmente a esses países se assemelha muito ao que os Estados Unidos prometeram a Gorbachev e à Rússia antes de 1990. A OTAN não vai avançar nem 1 centímetro para o leste. Os Estados Unidos não cumprem sua palavra. Trump fez seus bilhões de dólares com a arte de quebrar acordos. É assim que ele negocia. É assim que os Estados Unidos têm negociado nos últimos 250 anos, desde a independência, desde os tratados que fez com as tribos indígenas americanas para tomar suas terras. That it's made with the Native American tribes for their land. It doesn't. It's willing
Não é assim. Está disposto a romper. Então, voltamos aos turistas alemães em Marrakech. Há algo que os faz hesitar em negociar no espírito dos valentões americanos. Eu não sei. Você explica isso em termos de caráter nacional, psicologia, ou pelo fato de que a Europa realmente é comandada por neonazistas querendo uma nova guerra fria com a Rússia, como Putin e Lavrov disseram? Eles disseram, não é a Europa que está negociando. Este é o velho sonho do partido nazista. E como Merz disse, vamos reconstruir a Wehrmacht desta vez. E Putin respondeu, bem, o que aconteceu com a Wehrmacht da última vez? É realmente isso que a Europa vai fazer. Is this really what Europe is going to? Yes, it is. Sim, é isso mesmo. E essa é a linha vermelha. A linha vermelha para a Rússia são mísseis alemães no campo de batalha ucraniano, o que significa que agora esta é uma guerra da OTAN contra a Rússia. Não é Ucrânia contra a Rússia. Não é a União Europeia, Alemanha, França e Reino Unido apoiando a Ucrânia. É uma luta contra a Rússia. A Ucrânia é apenas o campo de batalha onde essa disputa entre a OTAN e a Rússia está ocorrendo, com os Estados Unidos envolvidos. E Trump diz, bem, não vou mais me envolver ativamente na OTAN. Estou focando na disputa com a China como nosso principal rival. Esse é o verdadeiro contexto em que qualquer acordo deve ser enquadrado. Acho que o que torna a Europa única é a parceria que ela teve com os Estados Unidos nos últimos 80 anos. A Europa realmente só teve alguma coesão sob a dominação americana, que muitas vezes é chamada de pacificador. Então, se os Estados Unidos lideram, britânicos, franceses e alemães não competem, não há essa competição por segurança, nem mesmo por liderança na Europa. Isso teve um efeito mitigador, que tornou possível deixar as tensões de lado. Acho que simplesmente não existe outra imaginação política sobre como organizar a Europa fora do pacificador americano. Então, quando o mundo agora muda, os Estados Unidos sinalizam que vão priorizar outras partes do mundo. Acho que é simplesmente porque eles se entregam a um pensamento ilusório, uma espécie de mentalidade de bunker, esperando que, se voltarem um pouco à Guerra Fria, os Estados Unidos verão o valor de permanecer aqui. É por isso que você tem pessoas como a Callas dizendo: se vocês não conseguem derrotar os russos, como vamos derrotar os chineses? Vocês têm que derrotar. Sabe? Então eles realmente estão fazendo de tudo para manter os americanos na Europa. Além disso, se não tiverem os Estados Unidos, vão ter que reconsiderar toda a relação deles com a Rússia. Porque quando a Guerra Fria chegou ao fim, fizemos uma escolha. Dissemos, deixa para lá essa ideia da casa europeia comum do Gorbachev. Never mind this Gorbachev's common European home. Let's create a Europe without Russia. Vamos criar uma Europa sem a Rússia, onde o maior país da Europa, em termos de população, território, poder militar e economia, deve ser o único país que não tem assento à mesa. Só é possível sustentar esse modelo se houver um hegemon coletivo na Europa, ou seja, um Estados Unidos poderoso, disposto a fazer sua parte para marginalizar e enfraquecer a Rússia. Mas, novamente, tudo isso está desmoronando. Em vez de abordar o cerne do problema e partir do ponto de como fortalecer nossos próprios interesses, tudo é simplesmente colorido e censurado na linguagem dos valores. Bem, é a hegemonia liberal, então é nossa democracia liberal contra o autoritarismo russo. Temos que combatê-los, caso contrário, seremos engolidos pelo caos. Então são tempos realmente estranhos na Europa. A mídia ultrapassou o absurdo. E eu acho que, como você vê agora, os problemas econômicos se traduzem em instabilidade política. E à medida que novas alternativas surgem, vai haver muito mais autoritarismo também, porque eles não vão permitir que essas alternativas apareçam. Acho que você viu isso na França, com o que fizeram com a Le Pen. Na Alemanha, eles podem até banir o principal partido de oposição. Em toda parte, foi o que aconteceu na Romênia. Vai ser muito difícil enfraquecer a oposição política, uma vez que o establishment político começa a desmoronar. Então, não são tempos bons para a Europa.
E ao mesmo tempo, claro, os alemães estão falando casualmente sobre armas nucleares, tendo o maior exército da Europa. E tudo isso parte da ideia de que, bem, eles não são como no passado, eles mudaram. Acho que isso não vai acabar bem. Mas enfim, algum comentário final antes de encerrarmos? Não. Você resumiu tudo. Final thoughts before we wrap this up? No, you've summed it up. It's chaos. And I don't know. É um caos. E eu não sei. Não há como prever o que vai acontecer. Você está certo. Os interesses estabelecidos têm tanto controle sobre a mídia e sobre os partidos que estão no poder, além da capacidade de bloquear qualquer tentativa democrática de votar em uma alternativa, como ocorreu na Romênia. E enquanto os europeus tentam isolar a Hungria e outros países que podem não concordar, isso já não é mais democracia. Isso não tem nada a ver com o tipo de mundo que foi prometido em 1945. É a reversão daquele mundo. E se formos levar Putin a sério, é uma retomada do nazismo. E a imprensa russa diz, bem, não vamos perder 22 milhões de pessoas de novo. Vamos acabar com isso muito rapidamente se houver qualquer ataque contra nós. If there's any attack on us. Como as munições russas entraram em produção em massa, não acho que os europeus saibam disso. Acho que eles estão superestimando até onde podem pressionar a Rússia antes que a Rússia decida tomar medidas decisivas. Mas, novamente, na Europa, reconhecer isso é considerado pró-Rússia. Então nem podemos começar essa conversa. Sim, é isso. Muito obrigado por me deixar ouvir suas ideias. A dimensão econômica disso, acredito, também vai se tornar cada vez mais importante à medida que a UEM prejudica suas próprias economias e indústrias. Mais uma vez, obrigado. Ligor Británia Glenn.